Então, bom dia, tudo bem com vocês? Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre um assunto que apareceu aí, a fertilização in vitro. Aí foi perguntado se é errado, se não é errado, é pecado, não é pecado. E aí, o que vocês acham? O que vocês dizem disso? Então, a fertilização in vitro, eu dei uma lida, estudei um pouco sobre isso, assim como outras formas de reprodução assistida. Como é que é o procedimento? Existem vários procedimentos, né? Tem aquele procedimento que pega o espermatozoide, coloca dentro do útero para que ele encontre o óvulo e fecunde, porque às vezes a mulher ela é saudável, o óvulo ele é saudável, mas o espermatozoide do marido ele é meio lento, ele morre antes de chegar no final. Então acaba que é feito um espermograma, pega o espermatozoide e coloca dentro do útero para que ele faça o caminho e encontre lá o óvulo e faça a fecundação e continue o normal, de uma gravidez normal. Também tem várias outras modalidades, mas a in vitro ela é um pouco diferente porque ela é retirado o óvulo e retirado o espermatozoide e feito in vitro, né, no vidro, assim como é o nome mesmo da fertilização. Ele é fertilizado lá no laboratório e coloca dentro do útero já ele pronto para ele só se apegar às paredes lá do útero e para seguir uma gestação. Mas aí, como é que esse procedimento é feito? O marido faz um espermograma, passa por procedimento, faz uma masturbação, doa o sêmen dele para isso. A mulher passa por um procedimento, tira um óvulo, ele é fecundado e depois ele é colocado. Mas vamos lá. O porquê que é errado? O porquê que isso é um pecado? Porque assim, vamos supor, tá? Que sejam tirados lá, uma ejaculação tem milhões de espermatozoides, tá? Eles vão pegar lá alguns óvulos e vão escolher os melhores, o óvulo melhor, vão escolher os melhores espermatozoides para fazer essa fecundação. Aí o que acontece? Digamos que, vamos falar de números bem baixos, tá? Que foram fecundados 10 embriões, tá? 10 bebês foram gerados, porque o momento que aconteceu que o espermatozoide e o óvulo se encontram, é uma vida, tá? Fecundou, é uma vida. Nós acreditamos, nós cristãos e a Bíblia, acreditamos que o momento que isso acontece, isso gera uma vida. Então nós estamos falando de vida, estamos falando de bebês, de seres humanos, criaturas de Deus, que foram criadas, tá? Fertilizou ali, beleza. Vamos supor que 10 foram fertilizados, tá? O que acontece? No útero da mãe vão ser colocados, sei lá, digamos que coloca 3, tá? Vamos supor que coloca 3. E na melhor das hipóteses, esses 3, eles venham a chegar a uma gestação, eles venham a nascer e vivam uma vida normal. Ainda sobraram 7. Esses 7, o que tu vai fazer desses 7 bebês, dos teus filhos que tu fertilizou? Porque é o teu óvulo e o sêmen do teu marido. Ou indiferente, tá? Digamos que vocês vão ir lá e vão pegar um óvulo de uma outra mulher e um espermatozoide de um outro homem e vocês vão estar gerando vidas de outras pessoas dentro do útero de vocês, tá? Eu não tô nem entrando nesse detalhe, eu tô entrando aqui agora, o que eu quero falar aqui pra vocês é a fertilização in vitro e o que acontece depois, que são, conforme aqui, esse livro ele é fantástico, ele é maravilhoso, a adoção. O professor, o Russell de Maury, ele tem um trecho bem pequeno, eu até posso ler, ele é um trecho bem pequeno e ele é muito sucinto, assim. Esses bebês são chamados de floquinhos de neve. Por quê?
Porque tá, vamos lá, 10, né? 3 fecundou, nasceu, seguiu uma vida normal, sobraram 7. Esses 7, o que tu vai fazer desses 7? Vai ser congelados e eles serão guardados em um freezer gigante lá, em temperaturas abaixo de 0, e vão ficar lá, tá? Mas eles vão ficar lá fertilizados, prontos. Com o passar do tempo, eles serão eliminados, ou seja, eles serão abortados, eles serão assassinados. O que acontece? Os 10 bebês, você, mãe, você, pai, você que fez isso, você vai voltar depois que os teus bebês nasceram e vai seguir uma gestação desses bebês que ficaram lá congelados, esses outros 7? Aí, sim ou não? Sim, eu vou fazer isso. Tu não vai estar matando teus bebês, mas tem certeza que tu vai fazer isso? Tá? Porque que acontece? Quando tu não faz isso, quando os bebês ficam lá, eles são eliminados por um tempo, eles ficam lá, depois eles morrem, eles são abortados, são matados, né? Então, por que é errado? Por que é pecado? Porque é aborto, porque é assassinato de bebês, né? Então, é errado, é pecado. O que acontece? Como esse caso ele é tão sério que a gente não pensa sobre isso, eu pesquisei bastante sobre isso e eu não encontrei nada que falasse, entendeu? O que acontece depois? Eles falam que fica lá e beleza. Mas aqui no livro da adoção ele fala que nos Estados Unidos está acontecendo, em alguns países desenvolvidos, como lá, no caso ele deu o exemplo de lá, que algumas famílias cristãs estão adotando esses embriões. O casal vai lá e pega esses bebês que estão fertilizados lá, estão congelados, coloca no útero da mãe e segue a gestação. Isso é uma forma de adoção. São aquelas mães que elas querem passar pela gravidez, elas querem gestar, mas elas também não querem deixar, né, aqueles bebês lá à mercê. Então, elas estão gestando os bebês que estão congelados lá. Mas aqui no Brasil a gente não tem isso. Então qual é o meu conselho? Para quê? Me diz. Às vezes a gente não entende, mas é o Senhor trabalhando. Tu já tentou todos os meios, de formas naturais, já fez todo o possível e tu não conseguiu ter uma gestação, ou não conseguiu engravidar, ou não conseguiu gestar por muito tempo, muitos períodos muito grandes, né? Então, já parou pra pensar que pode ser Deus te dizendo para tu adotar? Por que tu vai investir tanto dinheiro numa fertilização? Que tu vai investir dinheiro, tu vai investir tempo, tua saúde, tuas emoções? Porque quantas gestações que não dão certo? Quanto tempo tu perdeu naquilo ali? Quanto sofrimento gerou? Quanta dor causou para fazer todo o procedimento, de chegar numa clínica, de fazer todo o preparo? Tu, teu esposo, aí faz a fertilização, coloca dentro do útero e o bebê não... Pode acontecer, é bem comum de não acontecer, de uma gravidez ir até o fim. E pode acontecer tanto sofrimento, né? A Bíblia diz que nós fomos adotados por Cristo. Ele nos amou, ele nos resgatou, ele nos trouxe para a família dele, ele nos trouxe para comer na mesa com ele. E ele vai nos levar para o céu, assim como o povo escolhido dele. Nós somos uma geração que ele nos escolheu. Nós não somos merecedores. O nosso destino era o inferno e Deus nos resgatou, Deus nos amou, Deus nos adotou. Então, por que não adotar? Por que passar por tanto sofrimento, passar por tudo isso? Um pecado tão grande, sendo que tu pode adotar. As casas de acolhimento estão cheias aí. Aqui mesmo na nossa igreja, uma família que adotou um casal, adotou um grupo de 4 irmãos, 4 crianças. O mais velho tem 6 anos. Ela tá grávida do bebê, tá numa gestação bem complicada, mas ainda assim eles adotaram. E isso é lindo de ver. Então, a minha dica aqui é que
não faça isso. Ore a respeito disso, jejue a respeito disso, peça para o Senhor filhos. Entre numa fila de adoção, entre com os papéis, adote. Se não sabe como é que é, não tem noção, adota uma família, ajuda uma família, tu pode começar assim. Muitas vezes a gente não pensa assim, eu não quero adotar um filho. Adota uma família, cuida de uma família, ajuda uma família, se dispõe, vai lá. Ajuda uma mãe que tem filhos pequenos, que precisa de apoio, precisa de ajuda, sabe? Às vezes, tu não foi chamada para gestar, mas tu foi chamada para ser mãe. Tu foi chamada para ser uma esposa excelente, tu foi chamada para ser uma serva de Deus. Então, faça isso com ousadia, com sabedoria. Adota. Se tu levar 10 anos tentando adotar e tu não conseguir, aí tu pode dizer que tu não teve filhos porque o Senhor não te deu. Caso contrário, eu acho que tem muito a pensar aí. Então, esse seria o vídeo de hoje e um abraço.